Na reunião de 22 de abril, no Palácio do Planalto, um ministro disse a seus colegas: vamos aproveitar que a imprensa está desatenta por conta da pandemia e vamos mudar as normas administrativas. É hora de passar a boiada. É parecer caneta, disse ele. Alertou, muito prudente. Sem parecer não dá, porque aí dá cana. A pergunta é: o direito administrativo tem algo a dizer sobre isso? A política com certeza tem. Está aqui atrás de mim uma campanha política iniciada por órgãos ambientais, denunciando o ministro pelo seu tipo de atitude, que pode colocar em risco regras ambientais. O ministro logo avisou que não estava falando apenas do Ministério do Meio Ambiente, mas ele estava dando um conselho aos seus colegas. Parecer caneta, parecer caneta. Pedimos um parecer e, com a caneta, mudamos as regras administrativas. Afinal, nós somos eleitos para isso, suponho que pensam as autoridades administrativas, para mudar as normas administrativas. Nós somos as autoridades administrativas. E o direito administrativo também tem algo a dizer sobre isso? A verdade é que tem. A primeira coisa importante é que, para a tomada de decisões administrativas, é preciso fazer processo administrativo. No Brasil, o tema processo administrativo demorou muito tempo até se consolidar. Foi com as leis de processo administrativo, e a primeira foi a paulista, em 1998, e depois veio a Lei Nacional, em 1999, Lei Federal de Processo Administrativo, que se passou a ter mais regras para exigir processos administrativos para deliberação administrativa regular. Se o processo administrativo não é feito, ou se ele é feito irregularmente, o ato administrativo é inválido. E quando digo ato, me refiro também aos regulamentos administrativos. Não se pode editar regulamentos administrativos sem os requisitos de validade da decisão administrativa. Entre os requisitos de validade está a motivação, diz a Lei de Processo Federal, a Lei Paulista e tantas outras leis de processo que existem nos estados e municípios. Aliás, o STJ, por meio de uma súmula, decidiu que nos estados e municípios que não tenham sua própria lei de processo ou em que ela seja insuficiente, a lei federal será aplicada subsidiariamente para garantir que haja processos com deliberações administrativas regulares. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 20, determinou como requisito de validade dos atos da administração pública e, portanto, dos regulamentos administrativos também, a indicação das consequências. Para isso, é preciso analisar adequadamente as consequências por meio de elementos técnicos. A mesma Lei de Introdução, no artigo 28, pune as opiniões jurídicas e as decisões que sejam baseadas nelas, mas punem também os autores das opiniões técnicas, não jurídicas, e as autoridades que decidem com base nelas, se essas opiniões e decisões elas tiverem erro grosseiro, como, por exemplo, se elas não tiverem analisado as informações técnicas pertinentes, ou se não considerarem o estado da arte do conhecimento acumulado a respeito disso. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em decisão no final de maio, sobre a validade da medida provisória 966, previu expressamente, numa interpretação conforme da medida provisória, a necessidade de a opinião técnica tomada pela administração pública dialogar com o estado da arte do conhecimento técnico da hora. Portanto, é preciso, como requisito de validade dos atos administrativos, ter opiniões técnicas que não tenham erro grosseiro. Se houver decisão com erro grosseiro, pune-se a autoridade. E, além disso, a decisão é inválida. Portanto, o processo administrativo é a resposta do direito público para o problema das deliberações administrativas feitas
considerar os elementos técnicos necessários e sem a consideração da ordem jurídica. Mas não é só. O direito administrativo tem mais. Foi construída no Brasil, em décadas de trabalho, uma instituição que é a advocacia pública, que inclusive a Constituição consolidou. Uma das tarefas da advocacia pública é dar pareceres, dar opiniões jurídicas. E o parecerista responde se as suas opiniões jurídicas forem completamente disparatadas por dolo ou por erro grosseiro. A garantia que uma opinião jurídica de qualidade dá é enorme. Garantia de que o ato será válido. Portanto, a advocacia pública é um elemento importante do direito público para fazer com que os processos administrativos sejam consistentes. Existe muita reclamação de que a advocacia pública não tem boa vontade com a tomada de decisões administrativas, que muitas vezes os pareceristas jurídicos, eles têm medo de ser punidos e são contra tudo. Isto de fato acontece. Nós temos um problema no controle. Também há muita reclamação que certos processos administrativos se eternizam em burocracias inúteis. Isto também é verdade. As pesquisas mostram que os dois problemas existem. Então nós precisamos investir na melhoria dos nossos processos administrativos e temos que investir na aproximação entre advogado público e gestor. Aproximar o advogado público do gestor não é submeter o advogado público ao gestor. É fazer com que dialoguem, com que o advogado público possa mostrar caminhos. E, de fato, é preciso que a advocacia pública realize um esforço de aproximação. E é preciso que nós repensemos as regras dos nossos processos administrativos para torná-los mais eficientes, mas não abandonar os processos administrativos. Portanto, nada se resumirá jamais a parecer caneta. Parecer caneta. Em 2019, houve um grande debate sobre a possível edição de normas gerais de direito econômico. A iniciativa de puxar esse debate, com base em pesquisas acadêmicas feitas nos anos anteriores, foi de professores de direito administrativo, que, baseando-se no estado da arte internacional do programa de melhoria regulatória, fizeram um anteprojeto de lei e submeteram à análise pública. O governo federal, no entanto, não acolheu este ponto de vista de que nós deveríamos gerar incentivos à simplificação das normas, à atualização da regulação por meio de um programa de melhoria regulatória. E acabou-se editando uma lei chamada de liberdade econômica, que tem mais um objetivo de lutar contra a regulação. Por exemplo, previu-se a figura do abuso regulatório, de alguma maneira apavorando o gestor administrativo que cuida de regulação, e ele pode temer ser responsabilizado por abusar da regulação, por fazer muitas exigências regulatórias. É um modo de ver a luta contra a regulação inadequada, desatualizada, excessiva, de maus resultados. Mas existe outro modo, é o Programa de Melhoria Regulatória. No momento, tramita no Congresso Nacional, por iniciativa do deputado Eduardo Cury e do deputado Alessandro Molon, um projeto de lei de governança da ordenação pública econômica. E esta proposta resgata as ideias de programa de melhoria regulatória para permitir a revisão do estoque regulatório e simplificar as normas, mas com os cuidados previstos pelo direito administrativo, processo administrativo, opinião técnica consistente e por aí vai. A aprovação dessa lei pode nos ajudar a ter um caminho adequado para fugir do problema da complexidade e da desatualização da regulação administrativa e fugir das tentações de aproveitar oportunidades para passar a boiada e destruir a regulação com tentativas de simplificação que podem ser desastrosas sob muitos sentidos. Portanto, o direito administrativo tem mecanismos e uma das características dele é a sua renovação constante. O caminho, portanto, não é abrir a porteira para passar a boiada, mas é melhorar sempre o direito administrativo e a governança pública
para nós evitarmos regulações anacrônicas que sejam ineficientes. Esse é o caminho do direito administrativo. Ele se soma à política e ele pode contribuir.